Olá a todos do canal Bola Astral, mais uma vez, sejam bem-vindos. Aqui Vitor Pinheiro, seu cartomante com vocês novamente. Salve a sua força, salve a nossa força sempre. Pois é, minha gente, hoje, dia de abertura da Copa do Mundo, estou gravando este vídeo neste dia 11 de junho de 2026. E neste vídeo aqui, eu pretendo fazer para vocês uma previsão completa sobre como será o desempenho, qual será o futuro, o destino da seleção brasileira nesta Copa de 2026, tudo bem? Vou analisar, primeiramente, as posições dos jogadores, goleiros, defesa esquerda e direita, meio de campo esquerdo e direito, ataque, ataque, direito e esquerdo e o técnico, tá? Então aí vocês têm de adaptar os jogadores que atuam nestas posições, ok? Após isso, farei uma previsão aqui com o baralho cigano a respeito do desempenho da seleção brasileira e depois tirarei uma carta do tarô para cada uma das fases da seleção brasileira, tudo bem? Então vamos iniciar, minha gente. É um vídeo mais longo, espero que vocês tenham mais paciência neste vídeo, mas eu garanto que vai valer a pena assistir até o final. E se você não faz parte aqui da nossa comunidade, você não faz parte aqui do canal Bola Astral, fica aqui o convite para se inscrever e, se você gostar desse vídeo, deixe o seu like. Se não gostar, deixe o seu dislike. O importante é a sua participação. E se você deixar aqui um comentário, né, a respeito do que você acha, do que você pensa, de como será a seleção brasileira, deixa aqui o seu comentário, né? Fazendo este vídeo neste dia 11, né, que eu acho que as energias da Copa e as energias da seleção brasileira já estão bem latentes, já estão bem formadas aí no plano astral. Então vamos lá, minha gente. Primeiramente aqui com o tarô, para fazermos a previsão a respeito das posições dos jogadores, tudo bem? Neste momento eu peço licença ao oráculo, peço licença ao tarô, peço licença às forças oraculares para que, se assim me for permitido, neste momento eu possa ler a sorte, ler o campo, ver as energias dos jogadores e do técnico da seleção brasileira para esta Copa de 2026. Copa de 2026, oráculo, seleção brasileira, que eu possa analisar como será o desempenho dos goleiros, dos jogadores que atuam na defesa do lado esquerdo e direito, dos jogadores que atuam no meio de campo do lado esquerdo e direito, dos atacantes que atuam no lado esquerdo e direito e também do técnico Carlo Ancelotti. Oráculo, que eu possa de uma forma clara, direta e objetiva fazer uma previsão a este respeito com duas cartas do tarô para cada uma das posições aqui já citadas. Por favor, oráculo, energias, seleção brasileira, Copa do Mundo de 2026, jogadores e técnico. Assim seja. Amém. Salve. Oráculo, por favor, seleção brasileira 2026, Copa 2026. Goleiros, defesa esquerda e direita, meio de campo esquerdo e direito, ataque esquerdo e direito, técnico. Vamos lá. Goleiros, defesa esquerda, defesa do lado direito, meio de campo esquerdo, meio de campo direito, ataque do lado esquerdo, ataque do lado direito e o técnico Carlo Ancelotti. Vamos lá. Goleiros, minha gente, vamos lá ver as cartas que saíram. Me vieram duas cartas de paus, tá? 3 e o 5 de paus. Eu vejo aqui que poderá haver, inclusive, uma disputa, tá? Veio 8, desculpa, gente, me veio o 8 e o 5 de paus.
São cartas de muita luta, cartas de muita batalha. Poderá haver aí alguma indecisão, alguma mudança de algum goleiro no decorrer dos jogos, tá? Poderá haver sim uma mudança aí de algum dos goleiros no decorrer dos jogos, porque que eu vejo muita luta, muita disputa nessa posição. Então, assim, não vejo, eu acho que o Alisson, né, que está aí como titular garantido, mas poderemos ter aí essas batalhas. No geral, eu vejo aqui, para os goleiros, uma energia boa, mas tem algo aqui de mudança, tem algo aqui de disputa pela posição muito forte. Interessante isso. Muito interessante. Defesa do lado esquerdo, gente. Vamos lá, defesa do lado esquerdo. Ó, me veio aqui o valete de paus e o 6 de paus. Cartas muito boas, tá? Cartas muito boas aqui para a defesa do lado esquerdo. Carta de vitória, que é uma carta do 6 de paus. E temos aqui o valete de paus. Um jogador mais jovem, mais criativo aqui na defesa do lado esquerdo. Então, sim, eu vejo uma defesa boa, vejo uma defesa bem postada, e vejo que algumas jogadas bem criativas que podem até resultar em gols saírem aqui de algum jogador que atue na defesa, no setor defensivo do lado esquerdo, tudo bem? Então preste atenção. Mas está positivo aqui na defesa do lado esquerdo, sim. E a defesa do lado direito? Também, minha gente, olha, bem postados. Aqui também veio um valete, tá? Veio um valete de copas. Esse valete de copas aqui também me mostra um jogador mais novo, mas um jogador mais emocional, tá? Um jogador mais emocional, não tão criativo assim. Entretanto, nós temos aqui o cavaleiro de paus. Esse cavaleiro de paus aqui me fala muito de estratégia de criação também, tá? Então, assim, eu vejo uma defesa bem interessante, um setor defensivo aqui do lado direito também bem interessante, no sentido de criação de jogadas, tá? No sentido de criação de jogadas aqui. Então, assim, gente, resumindo aqui, do setor defensivo, aí vocês têm de encaixar quais jogadores serão, tá? Podem ser os laterais, enfim. Mas no setor defensivo aqui, eu vejo o Brasil bem positivado, e o que mais me chamou a atenção é que, além de cumprirem bem o papel defensivo, eu vejo eles também cumprindo, fazendo boas jogadas, boa criação de jogadas que podem resultar em gols aqui nas defesas, tá? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, ok? Vamos para o meio de campo. Meio de campo esquerdo, me veio dois arcanos maiores, tá? O arcano maior de número 11, a força, e o arcano maior de número 14, a temperança. Muito bom, muito bom. Veja que não é um meio de campo tão criativo. Do lado esquerdo, não. Não vejo um meio de campo tão criativo. Mas eu vejo um meio de campo mais defensivo, tá? Que vai ter muita força mental e que vai segurar muito a bola. Então, assim, no meio de campo aqui do lado esquerdo, eu vejo que a seleção brasileira, ela vai se destacar muito do papel mais de reter a bola, de segurar a bola e cumprir um papel mais defensivo que criativo aqui, tá? Então eu não vejo assim um meio de campo tão criativo, mas eu vejo um meio de campo que vai mais reter a bola. Então, assim, tá positivo o meio de campo esquerdo da seleção brasileira, sim, tá? Vamos ver aqui o meio de campo do lado direito. Cartas boas também, tá? Ó, 9 de paus e 4 de paus, meio de campo do lado direito. Aqui já é um meio de campo mais brigador, tá? Meio de campo do lado direito, um meio de campo mais de batalha, de luta, de tomar a bola. E também tem um aspecto criativo aqui, que podem surgir gols, sim, através de jogadores que atuam mais pelo meio de campo do lado direito do Brasil, ok? Se destaca muito por essa retomada de bola, tá? Um meio de campo mais combativo.
E o 4 de paus aqui que me indica que podem surgir gols sim de jogadores que atuam pelo meio de campo do lado direito. Agora vamos ver aqui o ataque. Ataque do lado esquerdo. Olha, aqui está complicado. O ataque do lado esquerdo do Brasil, tá? 10 de paus e 4 de ouros. Não são cartas boas para o ataque. Por quê? Aqui me fala de um ataque sobrecarregado, tá? Sobrecarregado. Parece que o Brasil vai tentar muitas jogadas ofensivas no setor esquerdo do ataque. Do lado esquerdo do ataque. Só que esse ataque não vai ser muito efetivo. Ele vai segurar muito a bola, não vai finalizar muito bem, tá? Então, assim, não é que está negativo, mas não são cartas boas para o ataque do lado esquerdo, não. Eu vejo um ataque do lado esquerdo muito sobrecarregado, acima de tudo, e parece que vai reter muito a bola e não finalizar. Esse que é o problema também, tá? Então, é um pouco preocupante aqui esse ataque do lado esquerdo. E do lado direito, gente? 2 de ouros e 3 de copas. Olha, aqui já está um pouquinho melhor. Já está um pouquinho melhor. Eu vejo aqui que é um ataque que vai ter de se equilibrar melhor, tá? Do lado direito. Um ataque do lado direito aqui que vai ter de, assim, algumas vezes ter um papel mais defensivo também. Porém, eu vejo mais chances de gols, mais comemorações aqui do lado direito do ataque, porque tem o 3 de copas, que é uma carta de comemoração, que é uma carta de festa. Então, provavelmente, nós teremos mais gols aqui da seleção brasileira pelo ataque do lado direito, tudo bem? E o técnico Ancelotti, como ele está? Olha só. Ele até que quer criar. Me veio o as de paus e o valete de espadas. O que acontece aqui, minha gente? A energia do Ancelotti é de uma teimosia em algo que não vai funcionar muito bem, tá? Ele tenta ser criativo, tem uma energia de criatividade nele, mas é uma energia do as, não é? O as é o potencial, não é a concretização. Só que essa concretização aqui em teimosias em coisas que não vão funcionar bem. Eu não vejo o técnico Carlo Ancelotti muito bem nessa Copa 2026 não, minha gente. Não vejo mesmo. É uma teimosia em algo que não dá certo, hein? Ó o valete de espadas aqui. Teimosia, reticente, algo esquisito aqui, tá? Então é isso, minha gente. Bom, resumidamente aqui, eu não vi nenhum setor assim que há de se preocupar muito com a seleção brasileira. Eu não vi nenhum setor assim muito frágil, não, tá? Muito frágil, não. Mas o que me preocupa aqui mais é o quê? O que saiu mais assim estranho foi esse ataque do lado esquerdo, tá? Esse ataque do lado esquerdo, sim, é um ataque que me preocupa. E quanto a criação de jogadas, se a gente for esperar um meio de campo também que seja mais criativo, o meio de campo esquerdo também não está dos melhores, tá bom? Então é isso, minha gente. Essa foi a previsão geral aqui para os jogadores e o técnico, né? Repetindo, reiterando para vocês que não é? Eu sei que o Brasil não joga no 4-4-2. Eu sei que vocês têm de adaptar aí os jogadores, tá bom, minha gente? Não tem como eu fazer aqui, eu não sei o esquema, nem o técnico sabe direito. Não vou ser eu que vou saber, né? Gratidão, oráculo. Salve a sua força. Salve. Agora, gente, vamos para uma mensagem geral aqui do baralho cigano de como será o desempenho da seleção brasileira na Copa de 2026. Vamos lá? Neste momento eu peço licença ao oráculo, peço licença ao baralho cigano, peço licença às forças oraculares para que, se assim me for permitido neste momento, eu possa ler a sorte, ler o campo
e ver as energias da seleção brasileira na Copa de 2026. Por favor, oráculo, seleção brasileira na Copa de 2026. Que eu possa dar uma resposta clara, direta e objetiva de como será o desempenho da seleção brasileira na Copa de 2026 através de 5 cartas. Oráculo, por favor, seleção brasileira na Copa de 2026. Assim seja. Amém. Por favor, oráculo, seleção brasileira, Copa de 2026, por favor. O trevo, carta 2. Os caminhos, carta de número 22. Sorte soprando a favor do Brasil, tá? Principalmente nos caminhos. Parece que o Brasil aqui vai ter sorte, olha só. É muito interessante. São duas mensagens aqui. Sorte nas escolhas que faz e sorte nos caminhos. Pode ser aí que o Brasil tenha muita sorte no chaveamento. Algumas seleções favoritas caem e os caminhos se abrem para o Brasil. Mais ou menos como aconteceu na Copa de 2002, hein? O urso, carta 15, olha. Uma carta de força, uma carta de poder, uma carta do Brasil ter aí uma energia de segurar a bola. Carta do chicote, carta 11. E carta da torre, carta de número 19, tá? Olha, eu vejo... Desculpa, gente. Eu vejo o Brasil tendo uma energia interessante, uma energia de sorte acima de tudo. Posse de bola, boa posse de bola. Agora, o chicote e a torre, né? O que isso significa? O Brasil tendo repetições, ciclos repetitivos de jogadas no setor defensivo. O que acontece? O Brasil tem de tomar cuidado aqui com indisciplinas no setor defensivo, no quesito, por exemplo, cometer pênaltis, cometer faltas desnecessárias, tá? Mas assim, os caminhos estão abertos, estão neutros, tá? Vieram cartas neutras. Agora, me chama a atenção aqui essa parte do chaveamento, tá? Essa parte do chaveamento aqui pode favorecer o Brasil até uma certa fase. Saíram cartas aqui de que o Brasil será campeão? Não. Saíram cartas aqui de que o Brasil não será campeão? Também não. Saíram cartas bem neutras, tá bom? Bem neutras. Agora, minha gente, vamos finalizar este vídeo aqui com o tarô, tá? Com o tarô. Gratidão, oráculo, salve a sua força. Gratidão, oráculo, salve a sua força, salve. Gente, como será este vídeo aqui com o tarô, tá? Eu já vou considerar que o Brasil vai passar da primeira fase, né? Já vou considerar este fato aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma carta, tá? Para 16 avos de final, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. Vamos ver as cartas aqui que saíram, que vão sair para estas fases, tá bom? A partir dos 16 avos de final. Oráculo, seleção brasileira. Neste momento eu peço licença ao oráculo, peço licença ao tarô e peço licença às forças oraculares, para que, se assim me for permitido neste momento, eu possa ler a sorte, ler o campo e ver as energias da seleção brasileira na Copa de 2026. Oráculo. Oráculo, o que eu vos pergunto neste momento é: como será o desempenho da seleção brasileira? O que acontecerá com a seleção brasileira nas seguintes fases da Copa do Mundo? 16 avos de final, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. Por favor, oráculo, que eu possa de uma forma clara, direta e objetiva trazer uma resposta a este respeito.
Qual será o destino da seleção brasileira nestas fases da Copa do Mundo de 2026? Oráculo, por favor. Assim seja. Amém. Oráculo, seleção brasileira na Copa de 2026, respectivamente. 16 avos de final, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final, respectivamente, por favor. Uma carta, oráculo. Dezesseis avos de final, oitavas de final, quartas de final, semifinal, final. 16 avos de final, 8 de copas. Carta perigosíssima, tá? Carta perigosíssima, uma carta de decepção. Uma carta bem ruim, tá? Então o Brasil tem de tomar cuidado aí. Gente, essa carta aqui é uma das cartas mais decepcionantes, principalmente no aspecto emocional, tá? Então o Brasil corre sério risco, sim, de ser eliminado nas 16 avos de final da Copa do Mundo, hein? Uma eliminação bem precoce, mas corre esse risco seríssimo, seríssimo. Quartas, aí que seria oitavas de final, né? 4 de ouros. É uma carta bem neutra, uma carta de manter o que você já tem. Quartas de final, 6 de paus. Carta positiva, tá? Carta positiva. O Brasil chegando aqui nas quartas de final, ele passa. Semifinal, 3 de espadas. 3 de espadas. Carta de derrota. Carta de decepção, tá? Carta de decepção e de derrota. Final, cavaleiro de paus, é uma carta boa. Mas eu não vejo o Brasil chegando na final. Olha só. A situação aqui para mim é bem preocupante. Por quê? Gente, é o seguinte. Repetindo. 16 avos de final. 8 de copas. É uma chance enorme de o Brasil ser eliminado nesta fase, tá? Uma chance enorme. Caso o Brasil supere esta dificuldade aqui, que já é muito grande, tá? Caso o Brasil consiga superar esses 16 avos de final, o que vai ser muito difícil, repetindo, muito difícil o Brasil superar a fase 16 avos de final. Já vou avisando para vocês. Caso o Brasil consiga essa superação aqui, que vai ter que ser muito grande, tá? Aí vamos para as oitavas de final, que aí é uma carta de manutenção. 4 de ouros, né? Aqui tem uma pessoa segurando todas as moedas. Então parece que o Brasil passa, tá? Quartas de final, o Brasil passa. Passaria sim, tá? Oitavas de final, desculpa, gente. Oitavas de final, o Brasil passaria. Nas quartas de final, aí sim, o Brasil chegando às quartas de final, neste jogo aqui das quartas de final, o Brasil passaria bem. Seria uma vitória muito boa, uma vitória assim de sucesso e uma vitória que eu vejo aqui depois que pode iludir muito. Pode iludir muito, tá? Mas o Brasil, assim, ele passando das 16 avos de final, ele chega às semifinais. Ele chega às semifinais sim, tá? Só que na semifinal não tem jeito. Da semifinal não passa, tá? Da semifinal não passa, não. Sem chances. Aqui é o 3 de espadas, aqui é uma carta de derrota e de decepção. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, assim, complicado. E para uma eventual final, nós temos aqui um cavaleiro de paus, que é uma carta de força, uma carta boa, uma carta que dá até chances, sim. Sim. Então, assim,
complicou aqui. O que complicou? Muito cuidado. 16 avos de final aqui pode ser realmente terrível para o Brasil. Terrível. O Brasil, se superando, ele chega até a semifinal e na semifinal ele é derrotado. Não vejo aqui uma energia para o Brasil ser campeão, não. Tá? Então é o seguinte, grandes chances de eliminação já nas 16 avos de final. Se passar, se superar, ele chega até a semifinal e na semifinal é eliminado, tá? É eliminado. Ok, minha gente? Então é isso. É o que eu tenho para falar para vocês hoje aqui a respeito da seleção brasileira nesta Copa de 2026. Vou fazer a previsão de cada um dos jogos, tá? Vou fazer a previsão sim, mas uma energia geral que me é apresentada hoje, já às vésperas, né? Quase às vésperas da estreia do Brasil na Copa de 2026 é essa aqui que eu tenho para falar para vocês, ok? Então é isso, minha gente. Eu agradeço muito a sua audiência, espero encontrá-los nos próximos vídeos aqui do canal Balastral. Fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem com Deus sempre. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado e salve a sua força.